Bom, pessoal, agora, né, vamos trabalhar com corpos tridimensionais para determinar o centro dele geométrico, né, esse centro gravitacional, né, já que agora é o sólido aí realmente que a gente tem. Então, da mesma forma quando os anteriores, né, a gente tem agora realmente a massa, né, já que estou trabalhando em 3 dimensões. Mas vocês vão ver que, na verdade, como eu falei lá, o centro geométrico, L por comprimento, a área, e aqui a gente vai ter o volume, né? Então, se a gente tem ali o centro de gravitacional, basta a gente estar entrando ali com a densidade, ali multiplicando esse volume, né? Então, que vai ter aqui o peso. Se observa a mesma situação que a gente tem ali, né? Só que agora em 3 dimensões, né? Que ele chama ali de R barra, né? É porque eu vou ter nossas coordenadas x barra, y barra e z barra, né? Então, você vai ter cada um desses nossos se separando cada elemento, cada delta ali, W, né, que é o peso. Então, observando aqui ó, embaixo, ó, o nosso peso, né, integral aqui do meu peso, e aqui do lado direito, a gente tem aqui, para corpos homogêneos, como falamos, o x barra, né, vezes o volume de todo o corpo, é a integral do x ali de cada elemento dv. Então, no caso de eu ter corpos, né, que não sejam homogêneos, né, então eu vou ter que considerar ali a densidade de cada um desses meus materiais. Então, olha só, o meu corpo em 3 dimensões, da mesma forma, a gente vai trabalhar ali com geometrias compostas, né? Vamos separar. Então, a gente tem o retângulo, tem esse semicírculo e tem esses dois aqui, ó, círculo aqui com espessura, que são os furos aonde vão ser negativos. Então, algo que vocês têm que ter atenção, muitas vezes erra, né? É isso aqui, ó. É 11,25 esse comprimento. Então, esse retângulo todo, ele vem até o final, ó. Até aqui, esse meu plano XY, certo? Então, vai estar tirando essa sua espessura aqui de 1,25 e esse meu semicírculo aqui todo de raio 5. Então, quando eu vou determinar as minhas coordenadas, né, eu tenho que partir dela das coordenadas dos eixos x, y e z. Então, como nós vimos, se eu tenho determinação ali do meu peso, então vou trabalhar aqui com a massa, né, com esse peso, e eu tenho aqui, se ele for homogêneo com o meu volume. Então, retângulo, a gente sabe, se eu tenho espessura, a gente procura lá a geométrica do plano e vai estar no meio da espessura, da coordenada, né? E alguns outros ali de formato aqui semisférico, semelítico, né? Cone, prisma. A gente tem aqui as coordenadas ali do centroide para corpos tridimensionais. Então, naquele problema, não, a gente tem essas 4 partes, né? Que a gente dividiu 1, 2, 3 e 4. E nele aqui, ó, observa, vamos separando aqui pelos planos, ó, esse meu retângulo aqui atrás, ó, como a espessura é 1,25, em x, o centroide dele vai ser o quê? 0,65. Ó, o semicírculo em x, ó, a dimensão dele aqui pela tabela é o quê? 4r sobre 3π, que dá 2,122. Só que eu tenho que pegar a dimensão toda. Então eu vou ter que somar mais quem? O 1,25, que é a espessura, né, desse meu retângulo, para eu chegar em quem? Na minha coordenada de x aqui, desse meu elemento 2. Então, muita atenção, porque os pontos aqui são as coordenadas. Né? Na tabela, né, a gente vai estar determinando, ele vai dar pelo elemento, mas aí a gente tem que somar mais esses outros pedaços aqui. Então, a gente tem aqui o volume de cada um deles, separando para região 1, 2, 3 e 4, o x barra de cada um, o y barra e o z barra. Então, aqui a gente vai ter o que? O volume vezes o x barra, o volume vezes o y barra e o volume vezes o z barra, né? De cada um deles ali, para a gente estar determinando. Então, como ele é homogêneo, eu posso determinar direto ali do volume. Se não fosse homogêneo, eu iria ter que multiplicar a densidade aqui em cada um desses meus volumes. Então, tendo aqui a tabela, né, para facilitar a vida, a gente soma aqui, já para estar vendo. Lembrando, atenção, se ele está do lado negativo, positivo, se o volume é retirado, né?
para ter a posição correta do ponto do nosso centroide. Então, a posição para toda essa minha peça aqui, ó, com essas geometrias são esse meu x barra, esse meu y barra e esse meu z barra, né? Esse é o centro geométrico e o centro gravitacional, já que o meu corpo é homogêneo. Nesse outro caso aqui, ó, ele quer o centro de massa, que é o nosso baricentro. Só que ele fala, ó, a face vertical é feita por uma chapa de metal que tem massa 25 kg por metro quadrado, essa parte aqui de trás. O material da base 40, que é essa parte aqui de baixo. E tem ainda, ó, um eixo de aço, né, com massa específica de 7,83, que é esse eixo aqui 5. Então agora eu sei, ó, que o meu elemento 1, 2, 3 tem essa massa específica. O 5 tem a outra massa específica e o 4 tem essa massa específica. Só que observa, professor, esse 3 aqui eu estou retirando o material. Então, como a massa específica dele é a mesma dessa chapa toda, por quê? Você está retirando porque aqui você considerou ele como que? Com esse material. Você considerou um retângulo. Então, você está considerando aquela densidade. Então, você tem que retirar com a mesma densidade do material que ele foi considerado. Então, observa aqui, ó, a gente tem a massa, que vai ser o quê? O volume vezes a minha densidade, né? O y barra, o z barra, né? O x barra, por que não tem aqui se eu vou? Porque ele é simétrico. Então, vai estar ali no x. Aí eu vou multiplicar o m vezes o y barra e o z vezes o y vezes o z barra. Beleza? Então, o que vai mudar, né, desse do baricentro, quando eu tenho mais, né, elementos, partes com propriedades diferentes, né, o material não é homogêneo, é que ao invés do volume eu vou ter o que? O volume vezes a minha densidade, né, ali a minha massa aqui, posso substituir pelo volume vezes a minha densidade, ou a propriedade que eu tenho ali, seja o peso específico, beleza? Então, tendo aqui na tabela, aí fazendo somatório, a gente vai ter que o y barra e o z barra, né, basta substituir os valores ali. Então, primeira coisa, separo as partes, assim para todos eles competem, se eu tenho o arame, se eu tenho 2D, se eu tenho 3D. Depois vou montar minha tabela com cada uma dessas partes, analisar cada centroide dessas partes, o volume, ou a massa, ou o comprimento, ou a área, né? E vou fazer a multiplicação nessa minha tabela, por final eu somo, que aí fica fácil, apenas eu substituir aqui na nossa equação, eu já tiro ali o resultado sem maiores dificuldades e problemas, né, com o cálculo, beleza? Então é bom fazer com atenção, coloque o ponto x barra, y barra de cada elemento em função, né, das coordenadas do seu eixo coordenadas, beleza?